Efésios 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que praticássemos. Quando nós olhamos para a salvação a partir desta concepção, salvação mediante a graça, nós entendemos que não necessitamos de fazer nada, absolutamente, para sermos salvos. Porque a graça é um meio disponível de Deus, é um favor colocado à disposição dos homens para que cada um possa receber esse presente, essa dádiva, este tesouro, esta riqueza que não tem preço. O homem tem que apenas crer na obra que Jesus realizou no Calvário, no sacrifício que Jesus ofereceu ao Pai em favor do nosso resgate. O homem tem apenas que crer no amor de Deus e ele é salvo. Mas quando nós analisamos a definição do conceito graça, no seu mais simples sentido, que é favor imerecido, e adicionamos à salvação boa conduta, vida de bom testemunho, vida de práticas de boas obras, parece que nós estamos transformando a definição do conceito graça e logo a salvação soa como se não fosse um presente gratuito de Deus. De acordo com Efésios 2:8, Romanos 4:4, versículo 5, João 3:16, o famoso texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acontece que o próprio versículo de Efésios 2, o versículo 10, é dito que nós somos feituras dele, de Deus. A palavra feitura no original é obra de arte. Nós somos obra de arte de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais ele, Deus, de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não existe contradição nenhuma. Uma coisa é nós sermos salvos diante da graça oferecida e dessa resposta que damos em fé. Outra coisa é nós, uma vez salvos, praticarmos boas obras, vivermos vida de santificação, de bom testemunho, porque essas atitudes, elas evidenciam a salvação. Elas não são necessárias para a salvação, mas uma vez que a pessoa é salva, necessariamente ela vai precisar evidenciar esta salvação através desses meios de graça que Deus coloca à disposição da igreja, que é a oração, a vigilância, a leitura da palavra, a meditação nas escrituras, frequência aos templos, prática de oferta, de dízimos, a vida de integridade, liberando perdão sobre aqueles que nos têm ofendido. Tudo isso
toda esta somatória resultam em uma vida de bom testemunho, de bom caráter e de prática de boas obras. Mas esses elementos, eles vêm para a confirmação da salvação, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, unicamente pela graça oferecida por Deus a todos nós, e nós recebemos pela fé. Ninguém é salvo por praticar boas obras, mas uma vez salvos ou salvo, necessariamente vai precisar praticar boas obras, porque é isso que está claro e explícito no texto de Efésios 2, do 8 ao 10. E existem algumas razões pelas quais nós precisamos praticar essas boas obras, viver uma vida de santificação, de bom testemunho. Em primeiro lugar, essa necessidade se dá porque a Bíblia fala lá em segunda aos Coríntios 13, versículo 5, lá é dito que nós precisamos saber se nós estamos de fato em Cristo, a não ser que nós já tenhamos sido reprovados. Estar em Cristo trata-se de uma conduta, de um estilo de vida, é de viver vida de comunhão, de interação com o Espírito Santo. Isso é que significa estar em Cristo. A palavra em Cristo, no Novo Testamento, se encontra mencionada por 160 vezes, só aos Efésios, 36 vezes. Daí a importância de nós estarmos em Cristo. E a prática de boas obras, o bom testemunho, vai evidenciar esta posição na qual nós temos em Cristo. Segundo lugar, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Essa vida de bom testemunho, essa vida de boa conduta, de prática de boas obras, estreita essa comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso que lá em Atos 2:42 é dito que os irmãos viviam em comunhão no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, e de casa em casa eles estavam vivendo essa realidade religiosa espiritual. Ainda é dito na palavra que se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a comunhão com Deus e com os irmãos é imprescindível. O apóstolo ainda diz lá em 1 João 1:3, que a comunhão deles era com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O mesmo nós fazemos no nosso tempo. A igreja é a mesma. Em terceiro lugar, nós fazemos a diferença praticando boas obras, indo para os cultos, adorando, glorificando, sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas. Tudo isso faz parte da adoração, do culto a Deus. Na condição de salvo, nós fazemos tudo isso, nós absorvemos esses meios de graça que são colocados disponíveis a todos nós, essas ferramentas. Em terceiro lugar, para que nós possamos dar testemunho diante do mundo, diante dos homens. Jesus afirmou que, assim como uma cidade edificada sobre o monte, ela não tem como não ser vista, assim nós devemos brilhar no meio do mundo de trevas, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. De acordo com 1 de Pedro 2, versículo 12, esse versículo é muito importante, onde diz também: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, as boas obras, ela possibilita que as pessoas que hoje, infelizmente, muitos se fazem nossos inimigos, eles possam ser impactados, eles possam ser ministrados através da nossa própria conduta cristã autêntica,
para que no dia da visitação, porque Deus vai visitá-los, mais cedo ou mais tarde, enquanto a vida é esperança. E acontecendo, caso aconteça essa visita sobre a vida deles ainda em vida, eles vão glorificar a Deus, eles vão exaltar a Deus pelo testemunho que viram em cada um de nós. E vai cumprir aquela palavra onde é dito que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo falou isso lá aos Romanos, capítulo 12. Então nós vemos que Deus vai fazer uma obra e nós que já fomos recompensados com a presença de Jesus, nós vamos receber um adicional a mais no contexto da recompensa por vermos Deus salvando essas vidas, libertando essas vidas e fazendo uma obra na vida de cada um desses que hoje nos perseguem. Só para finalizar, Jesus afirmou o seguinte, que nós precisamos amar os inimigos, falar bem deles, fazer o bem a eles e orar por eles. São 4 níveis de atitudes que nós temos que ter diante daqueles que se fazem nossos inimigos, para que Deus possa ser honrado, glorificado. Então é isso. Não obstante nós sermos salvos unicamente, exclusivamente, pela graça que é oferecida a todos nós em Jesus Cristo, o amor de Deus, nós temos apenas que responder em fé. Uma vez salvos, nós temos sim que praticar obras dignas de arrependimento, dignas de pessoas salvas, regeneradas, santificadas, pessoas adotadas na família de Deus e que vivem na esperança da vida eterna. Se inscreve, se você não se inscreveu, compartilha, deixa o seu like, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.